Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu gostaria de falar nesse Chester News sobre um manuscrito do Mar Morto, né, que foram achados, um dos mais importantes, né, que foi de uma seita judaica dos essênios, né, provavelmente, numa gruta que acharam em 1947. Esse material ele teve impacto tanto no judaísmo quanto no cristianismo moderno, né? E eu gostaria de falar um trecho que é um fragmento do Testamento de Levi. Não é um texto que está não está na Bíblia de Jerusalém, né, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, por exemplo. Eu nem sabia que existia um Testamento de Levi. Para quem não conhece, para quem já estuda teologia, né, eu peço desculpa, mas Levi formava a tribo dos levitas, né, dos sacerdotes judaicos. Então, assim, não é um texto, o que eu vou dizer é um fragmento de um testamento de Levi que foi achado no manuscrito do Mar Morto. Eu achei muito interessante esse trecho porque ele parece se referir a um testamento de Levi, né, judaico, de 2000 anos atrás, que fala sobre uma possível vinda de um Messias. É que muitos judeus na atualidade, que seguem a Torá, o Talmud, né, que é a Torá escrita, a Torá oral, né, desculpe, é a Torá escrita, não encontram referências sobre o Messias, né? Então, talvez esse trecho perdido, vamos dizer assim, do Testamento de Levi, pode ser uma prova de que os judeus realmente esperavam um Messias. Porque se a gente lê a Torá judaica, né, o Antigo Testamento, a gente não vê nada muito falando sobre que Moisés falava que viria um Messias, mas no Testamento de Levi fala. Eu tenho esse livro, né, que chama aqui, ó, Folhetim Garcia Marques, eu já falei alguns vídeos sobre ele, texto de Corã, né? O que eu vou falar é o 4Q Testamento do Levi B, que é 4Q 214, 4Q Ar Levi B, entre parênteses, entre colchetes. É que são vários fragmentos de pergaminhos, né, que encontraram lá onde hoje é Israel, em 1948, um ano após a fundação de Israel, né? Para quem gosta de teologia e essas questões, é interessante que esse material ficou quase 2000 anos aí escondido e volta à tona para a humanidade bem próximo da fundação de Israel, né? Olha só que interessante esse trecho, né? Eu não sei se ele fala do Messias, praticamente, eu não sei o contexto, não sou especialista em textos de Corã, do manuscrito do Mar Morto, mas esse testamento de Levi aqui, ele parece falar do Messias. Não sei se é a primeira vinda, que é da época de Jesus, mas provavelmente era um texto que estava na biblioteca dos essênios, que também provavelmente fazia parte do Jesus, né? Porque Batista, que batizou Jesus, ele era essênio. Então eu não sei se essa comunidade de Corã Jesus fez parte, mas é um achado muito relevante e interessante. Eu vou falar o fragmento 9, coluna 1, na página 313. Olha só que interessante esse trecho, porque ele fala, na minha opinião, posso estar errado, posso estar certo, é uma interpretação minha, pessoal, posso estar errado, certo? Mas é assim, ó. 1. Os filhos da geração, reticências. 2. Tem reticências quando tá, porque foram fragmentos que algumas partes não aparecem. Então, sua sabedoria, depois do parênteses. Ó, e espiará por todos os filhos de sua geração, vírgula, e será enviado a todos os filhos de seu povo. Parece muito algo messiânico, né? Vamos lá. Sua palavra é como a palavra dos céus, vírgula, e seu ensinamento, vírgula, segundo a vontade de Deus. Jesus falava com essa linguagem, a minha palavra é a palavra do Pai e tal, né? Aí tá assim, seu sol eterno brilhará, e seu fogo queimará em todos os confins da terra. Tem passagem do Novo Testamento que fala que as palavras do Messias, né, de Jesus, iriam toda a terra. Sobre as trevas, vírgula, brilhará o seu sol. Ponto. Então desaparecerão as trevas da terra e a obscuridade do orbe.
Jesus, em sua primeira vinda, Mestre Jesus Cristo, Messias, falou que ele era a luz do mundo enquanto estivesse no mundo e que a obscuridade, né, as trevas sairiam do orbe. O orbe é a Terra, né, do planeta inteiro. Aí fala aqui, ó, proferirão contra ele muitas palavras, vírgula, e abundância de mentiras, ponto e vírgula, investigarão fábulas contra ele e proferirão toda sorte de infâmias contra ele. Ou seja, Testamento de Levi aqui não é do cânone da Bíblia de Jerusalém, nem do Antigo nem do Novo Testamento. Na minha opinião, essa é uma forma errada de falar, porque na verdade, na minha opinião, é primeiro, segundo e terceiro Testamento. Não tem Antigo, Novo. Para mim, o Testamento judaico ele é eterno, porque Jesus, por exemplo, tá revogado por acaso os 10 mandamentos de Moisés? Não, então lógico que a Torá continua valendo. Então não tem nada de antigo e nada de novo. Todos os textos sagrados são eternos e estão sempre valendo. Proferirão contra ele muitas palavras e abundância de mentiras, investigarão fábulas contra ele, vírgula, e proliferarão toda sorte de infâmias contra ele. Sua geração transformará o mal, vírgula, e 3 pontinhos, né, colchete, isso aqui é quando tem um trecho que está perdido, estabelecida na mentira e na violência. Isso aqui está falando da geração de quando o Messias fosse vir, né, talvez na primeira vinda de Jesus ou na segunda, não se sabe. O povo errará em seus dias e estarão perplexos. E aí é o fim desse fragmento 9, coluna 1, faz parte do Testamento de Levi. Não é um texto canônico, mas eu nem sabia que existia um Testamento de Levi, que pode ser um documento, né, um testamento, que os judeus tinham, que falava da vinda de um Messias. Então, não quero ofender a crença de ninguém, presta atenção. Você que segue o judaísmo e o cristianismo, na Bíblia de Jerusalém oficial, a Torá judaica e o Novo Testamento, não tem testamento de Levi nenhum. Mas a gente não pode considerar que o Testamento de Levi seja uma mentira, porque é um pergaminho daquela época, já tem datado, como eu já falei na série dos essênios que eu fiz aqui no meu canal, eles dataram o carbono 14, é do século I, da época de Jesus, esses manuscritos. Então, não quero ofender a crença de ninguém, nem dos judeus, nem dos cristãos, mas existe um Testamento de Levi. Eu não sei, mas tem muita impressão, intuição, que esse trecho fala de um documento que os judeus deveriam ter, o Testamento de Levi, falando de como seria a vinda do Messias. E a gente agora que sabe história, né, tudo o que aconteceu com Jesus, ele foi perseguido, falaram blasfêmias contra ele, né, e ele falava que a palavra dele era a palavra de Deus. Então, tudo que Jesus fez bate com esse Testamento de Levi, que eu sinceramente nem sabia que existia. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Eu não quero me alongar muito, mas assim, eu achei muito interessante esse trecho, porque muitos judeus não acreditam que Jesus é o Messias porque não vê evidências na Torá, no Antigo Testamento, que os cristãos chamam de vinda de Messias. Mas esse Testamento de Levi, eu tenho muita intuição que essa parte está falando aí do Messias. E os essênios, eles esperavam o Messias. E os judeus da época de Jesus também esperavam o Messias. Mas não todos. Até hoje, muitos judeus não acreditam que não tem questão de Messias no judaísmo. E esse Testamento de Levi, que se perdeu nos tempos, desde 2000 anos atrás, veio à tona para trazer à luz aí a verdade, talvez para a gente compreender melhor o contexto daquela época. Não estou dizendo que esse texto é verdadeiro, é sagrado ou não, é um pergaminho daquela época que talvez estava na biblioteca de Qumran, né, que é onde hoje é Israel, tem até um sítio arqueológico lá, muito legal. Então assim, é para se refletir, né? Não quero mudar a crença de ninguém, se você é judeu, se é cristão, não estou falando nada para mudar a crença de ninguém. Mas o Testamento de Levi falava que ele veio, que o Messias, provavelmente está falando do Messias, esse fragmento, que ele brilharia como um sol, que a palavra dele seria como a palavra de Deus,
que essa palavra ia ressoar em todos os cantos da terra. No Novo Testamento tem essas passagens muito semelhantes. Então assim, não sei de nada, não estou ensinando nada, mas eu tenho uma intuição que esse trecho fala do Messias. Não sei se é a primeira ou a segunda vinda, porque Jesus, né, se ele é o Messias, ele trouxe a luz e a geração do Messias ia ficar chocada e inventar um monte de mentira e blasfêmia, infâmia contra ele. E isso realmente aconteceu. Então assim, eu não sei se os essênios eles esperavam que Jesus, que o Messias viesse em uma ou duas vezes, mas também não sei se esse fragmento fala da vinda, a primeira vinda do Messias ou a segunda, mas eu tenho uma intuição que fala do Messias, que a palavra dele seria como um sol. E Jesus falou, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo, tal. Tem muita semelhança aí com o Novo Testamento. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Esse Chester News é sobre os essênios, né? Sobre o manuscrito do Mar Morto, texto de Corã, e esse provável testamento de Levi, que fala, na minha opinião, talvez, provavelmente, eu digo assim porque eu não sou especialista em Corã, mas parece muito que esse fragmento do testamento de Levi está falando sobre aí uma possível vinda de um Messias e como que aconteceria isso. Provavelmente ele deve ter sido escrito antes da vinda de Jesus, né? Ou contemporaneamente, ou depois, não sei. Mas é um texto aí para se pensar e se refletir aí sobre a religião judaico-cristã. Eu digo judaico-cristã porque muita gente acha que os judeus e cristãos são inimigos mortais e incompatíveis, mas toda a Bíblia tem uma Torá, o Antigo Testamento e o Novo. A Bíblia que você tem em casa, ela é judaico-cristã. Tem gente que nem gosta de falar, religião judaico-cristã. Por que tem que falar judaico? Porque o começo da Bíblia se trata justamente da mesma escritura sagrada dos judeus. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Fique com Deus, bons estudos aí. Que esse trecho que eu citei faça soar em você aí algo bom, né? Eu não quero causar problema, nem no judaísmo nem no cristianismo, mas eu achei muito interessante, até que eu resolvi fazer um Chester News sobre isso. Esse testamento de Levi traz aí coisas que parece que falam do Messias, tanto na primeira ou na segunda vinda. Não sei se foi escrito antes ou depois que Jesus cumpriu sua missão na Terra, mas é muito interessante esse trecho aí. E é isso, bem-vindo, fiquem com Deus e bons estudos, boa semana para todos aí. Um abraço.